Shalom, meus irmãos, shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Israelita Nazareno Or Haolam. E hoje vamos falar sobre Yeshua, o único Criador, a manifestação de Adonai, de Hashem, do Eterno, de Yud-He, Vav-He. Meus irmãos, antes de eu entrar aqui no estudo, tá? Porque eu vou fazer esse estudo aqui por causa do quê? Eu ouvi um rabino por esses dias dizendo que Yeshua, ele é Deus, pode ser adorado, mas ele não é o eterno. Aí fica como se tivesse dois deuses no céu, né? Porque se o Pai e o Filho, eles são pessoas distintas, não são emanações distintas, né? Manifestações distintas como nós cremos, mas se são pessoas distintas, então tem dois poderes no céu, o que é muito estranho para o judaísmo, né? É a mesma coisa deixar de crer na Trindade, em três deuses, e abraçar dois deuses, né? A Trindade é três deuses, né? Vamos dizer assim, três pessoas distintas, três deuses. Não tem como ser três pessoas distintas, três são Deus, né? Cada uma é Deus, e ser um único Deus? Não, são três deuses. Agora, se a gente deixa a Trindade e cremos que tem o Pai e o Filho, que são duas pessoas distintas, ambos são Deus, então não existe um Deus no céu, existem dois deuses, né? Então por isso que para negar isso, né, algumas pessoas, né, falam, não, Yeshua ele não é Deus, ele é homem. Mas também não dá certo. Por quê? Porque nós vamos ver nesse estudo que só existe um Deus, um único Criador. E que o Novo Testamento traz isso sobre Yeshua, tá bom? Antes de eu dar início então aqui ao estudo, porque tem gente que está dizendo que Yeshua ele representa, mas não é o eterno. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Porém, meus irmãos, o que eu quero falar com vocês aqui também, antes de eu começar aqui o estudo. Eu preciso da ajuda de vocês, tá? Curtindo, compartilhando, comentando para o YouTube entregar meus vídeos. Como eu voltei a trabalhar e eu não estou tendo tempo mais de ficar gravando vídeos, e eu, como não estou postando mais todo dia, o que está acontecendo? O YouTube já não está entregando tanto mais meus vídeos, então a frequência caiu bastante, tá? Porque assim, o YouTube, como eu tenho bastante vídeos no canal, ele entrega meus vídeos, todos os vídeos meus, para algum grupo de pessoas, dependendo da busca de cada pessoa. Então a gente estava tendo aí uma média aí boa de visualizações em todos os vídeos diariamente. Mas com a minha falta agora de tempo para produzir vídeos e colocar aqui, o YouTube eu senti que caiu bastante aí e fica ruim, porque o canal ele vai se perdendo a relevância, vamos assim dizer, na plataforma, aparentemente, né? Então eu preciso que vocês curtem, comentem, compartilhem, porque daí o YouTube pelo menos vê que está sendo vídeos que tem um conteúdo que é importante, vamos assim dizer, que tem um conteúdo que é relevante. Eu acho que a melhor palavra é essa. Então eu preciso de ajuda de vocês, tá bom? Para que o canal não pare, irmãos. Eu não quero parar com o canal. Eu tenho recebido bastante mensagens de pessoas do Brasil e fora do Brasil que têm sido abençoadas pelo canal, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês. Então vamos para o estudo aqui agora, sem delongas. Yeshua, o único Criador e a manifestação do Eterno. Introdução. A afirmação de que Yeshua é o Criador de todas as coisas levanta uma questão fundamental. Se Deus declara que criou tudo sozinho, como pode, né? Como Yeshua pode ser o Criador sem ser o próprio Yud-He Vav-He, sem ser o próprio Eterno? Esse estudo aí
em português, né? YHWH, tá, irmão? Aqui no hebraico é Yud-He, Vav-He, tá? Que é o eterno. Vou falar Adonai aqui, o eterno, quando tiver o tetagrama, tá bom? Esse estudo, então, busca responder essa questão, mostrando que Yeshua é a manifestação visível do Deus invisível e o próprio Criador do universo. Vamos para o ponto 1 aqui. Deus declarou que criou tudo sozinho. Olha só. A Escritura é clara ao afirmar que Deus criou todas as coisas sem a ajuda de outro ser. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo o céu sozinho e espraio a terra por mim mesmo. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez, e ele estabeleceu. Não criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha só, vai marcando aí. Neemias 9:6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guarda em vida, a todos o exército dos céus te adora. Bom, se Deus declara que fez tudo sozinho, então não poderia haver um segundo ser ao seu lado, ajudando na criação. Então, por exemplo, se Yeshua, né, a Menra, a Davar, a Melta, a Sheriná, do jeito que vocês quiserem falar aí. Mas se Yeshua, ele é o Filho de Deus e ele é uma pessoa distinta, e Deus fez tudo através do seu Filho, então Deus não poderia falar que criou todas as coisas sozinho. Não faz sentido, irmão, tá? Não faz sentido eu chamar qualquer de uma pessoa e falar, vem aqui e me ajuda. Por exemplo, eu tenho alguns e-books meu, né, que eu produzi. Não faz sentido eu chamar uma pessoa para me ajudar aqui a elaborar pensamentos e depois dizer assim, eu fiz sozinho. Não faz, eu tive ajuda, né? Então, assim, se Yeshua é um ser distinto e ele é criador também, então, além do Pai, também tem o Filho que é criador, são dois criadores. Então, não faz sentido se Yeshua for uma pessoa distinta. Daí não tem um criador só, tá, irmão? Então, vamos continuar aqui o estudo e depois a gente raciocina melhor para os irmãos entenderem. O Novo Testamento declara que Yeshua criou todas as coisas. Olha só para os irmãos ver, né? O Novo Testamento confirma que Yeshua é o Criador. O Tanar, nós vemos o Eterno falando que ele é o único Criador, que não existe outro além dele, que ele fez tudo sozinho. Mas agora vem a Berit Hadashah, o Novo Testamento, e nós vamos ver que aqui Yeshua é que é o agente da criação. Vamos lá. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E sem ele nada do que foi feito se fez. Não faz sentido o Eterno falar no livro de Isaías que ele fez tudo sozinho, se o Novo Testamento fala que tudo foi por meio de Yeshua. Pode então Yeshua ser alguém separado do Eterno? Vamos continuar estudando aqui. Colossenses 1, versículo 16 e 17. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Poxa, aqui Paulo, Rav Shaul, ele fala que tudo foi criado por Yeshua, tá? Foi criado por ele, para ele. Ele é antes de tudo que os irmãos possam pensar, porque aí está dizendo ele é antes de todas as coisas. Nada existia antes de Yeshua, tá? Ele é antes de tudo. E ele é aquele que em tudo subsiste. Aí quero dizer para os rabinos aí, os ex-pastores, eu quero perguntar para vocês: pode um homem, um ser criado, sustentar toda a criação? Paulo está dizendo que tudo subsiste nele. Tudo que existe, existe nele, irmão. Ele é o Supremo. Colossenses 1:15, na tradução do David Stern, aqui como nem lemos 16 e 17, mas na tradução do David Stern está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, o Supremo sobre toda a criação, né? Aquele que tem supremacia, autoridade, primazia. Ele é supremo sobre tudo que ele criou. Porque está no mesmo texto que nós estamos lendo aí. Como pode ser Yeshua uma outra pessoa a não ser o Deus Criador? E você pega lá o livro de Bereshit, a gente vai ver que no princípio criou Deus. Ali você vai ver claramente que é uma alusão ao tetagrama, ao Eterno, ao Elohim, que ele é que criou todas as coisas. Mas Paulo está falando aqui que este criador de todas as coisas do livro de Bereshit, de Gênesis, é Yeshua. Ele criou tudo para ele mesmo e tudo que ele criou subsiste nele. Tudo existe nele. Ele é o sustentador de tudo. Pode um homem comum, um ser criado, ter essa autoridade? Eu pergunto para os rabinos que negam a Elohut do Mashiach, a divindade do Messias, dizendo que ele não é Deus, que ele é um ser criado, que ele é um homem subalterno, né? Ele é em função, porque existe uma hierarquia nas emanações, que não é o foco desse vídeo, tá? Mas não tem como um homem, um ser criado, como eles dizem, fazer o que Paulo falou aqui. Paulo fala que ele é o Criador, tudo foi criado por ele e para ele. Então, vamos continuar lendo aqui. Hebreus 1, versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Se Yeshua criou tudo e Deus afirmou que criou tudo sozinho, então Yeshua só pode ser o próprio Deus. Amém? Vamos continuar aqui, irmão. Baruch Hashem. Vamos para o ponto 3. Menra, a palavra no Targum, né? Vamos ver aqui a Menra. Palavra no Targum e a identificação com Yeshua. Esse é o ponto 3. Menra, palavra no Targum e a identificação com Yeshua. Ó, no Targumim aramaicos, é que no plural aqui, irmão, tá Targumim é plural, tá? Sem ser a palavra no plural aqui, vai ser Targum, mas quando usa a expressão plural é Targumim. Então, ó, nos Targumim aramaicos, a Menra, a palavra de Deus, é vista como o próprio Deus em ação. Isso se encaixa perfeitamente com a descrição de Yeshua no Evangelho de João, de Yohanan 1:1. Em Gênesis 1:1, o Targum de Onkelos traduz: no princípio Deus criou como? No princípio a Menra criou. Então, deixa eu fazer uma leitura melhor, que a minha leitura ficou. Em Gênesis 1:1
O Targum de Onkelos traduz no princípio Deus criou. De que maneira? Ele traduz da seguinte forma: ó. No princípio, a menra de Deus criou. Então, o Targum, para quem não sabe, né, o Targum ele é a versão aramaica do Tanar hebraico, tá com comentários. Então, o Targum fala que, em vez de falar que Deus criou, ele fala menra criou. Em Êxodo também 13 e 12, 3:12, perdão, em Êxodo 3:12, onde Deus diz: eu estarei contigo, o Targum interpreta como a menra de Adonai estará contigo. Então, os irmãos vão ver que a menra ela substitui, né, o tetagrama, vamos dizer assim. Ela substitui a palavra Deus, né, o tetagrama, enfim. Uma referência que é atribuída ao Eterno no Taná, no Targum, atribui-se a menra. Em Isaías 45:23, onde Yud-He-Vav-He, onde Adonai Hashem diz: diante de mim se dobrará todo joelho. O Targum liga isso a menra. O Novo Testamento aplica essa mesma linguagem a Yeshua, Filipenses 2:10 e 11, para que ao nome de Yeshua, né, se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua é o Messias, que Yeshua, o Messias, é Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui essa palavra Senhor no aramaico vai estar no grego é Kyrios, que é uma perdão, senhores, é uma representação do tetagrama, e no aramaico vai estar Mar Yah, que também é uma representação do tetagrama hebraico, tá? Então, Paulo vai falar que todo joelho vai se dobrar diante de Yeshua. E no Tanar nós lemos lá que o profeta, né, o Eterno falando através do ministério do profeta, que todo joelho se dobraria diante dele. Ou seja, então, vamos continuar lendo aqui. Os judeus antigos já entendiam que Deus se manifesta como sua palavra. O Novo Testamento indica que esta palavra é como Yeshua, né, com Yeshua. A exclusividade agora da glória de Deus. Vamos para outro ponto. Então, nós vemos aqui, irmão, eu tenho vários vídeos já que eu falo sobre a menra aqui, tá bom? Irmão, é o primeiro vídeo que eu estou assistindo seu, eu não entendi bem. Você pode entrar aqui no meu canal, fazer uma busca aqui que vocês vão ver que outros vídeos que eu trato que Yeshua é a menra de Adonai, e que a menra é o próprio Adonai. Vocês podem procurar aí, vocês vão encontrar vídeos que eu falo sobre isso. Ponto 4 agora, a exclusividade da glória de Deus e a glória de Yeshua. A glória de Deus é indivisível. Vamos lá. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei. Ou seja, o Eterno fala, eu não divido minha glória com ninguém. Olha agora João 17:5, Yohanan. Agora, Pai, glorifica-me contigo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Espera aí, se Deus não divide a glória com ninguém, como é que o Filho, se é distinto dele, tinha uma glória compartilhada com o Eterno? Vamos lá, se Yeshua tem glória eterna de Deus, leia aí comigo, ele não pode ser separado de Deus. Por quê, irmão? Se o Eterno fala que não divide a glória dele com ninguém, aí vem agora Yeshua e fala, eu tinha glória contigo, aí você vai ter que entender o princípio das emanações, como eu disse, tá? O Eterno, ele se manifesta em emanações distintas, e essas manifestações têm objetivos distintos, principalmente hierarquia, tá? Onde tem alguém que submete a alguém, mas isso a gente pode tratar em outro vídeo, porque senão alonga aqui um pouco mais, fica comprido,
e as pessoas não gostam muito, parece, de vídeos compridos, tá? Então vamos lá, conclusão. A conclusão inegável: Yeshua é o único Criador. Por quê? Vamos lá. A soma de todas essas evidências leva a uma conclusão inescapável. Deus criou, o primeiro ponto, que Deus criou tudo sozinho. 2. O Novo Testamento afirma que quem criou tudo sozinho, então, no Taná, o Novo Testamento fala que é Yeshua que criou tudo. A merra no 3. Agora, ponto 3. A merra no pensamento judaico é a própria manifestação de Deus, não é um ser distinto, tá? No Targum. E a glória de Adonai é indivisível, mas Yeshua a possui. Logo, Yeshua é a manifestação visível do Deus invisível, o próprio Adonai, que criou todas as coisas e se revelou na carne. Então, conclusão final. Negar que Yeshua é o próprio Criador é ir contra a lógica das Escrituras. Não há dois criadores, há apenas um, e esse Criador é Adonai. E olha só. E ele se manifestou como Yeshua para criar e para salvar. Deixa eu abaixar um pouco mais a minha câmera aqui, só para a gente terminar aqui essa leitura. Vamos ver se ficou bacana aí, né? Vamos lá. Então, portanto, afirmar que Yeshua é outro ser distinto do Eterno é um erro teológico. Ele é Deus manifesto, ele é a Menra, ele é o Eterno, o Criador. Então, meus irmãos, com base em vários textos que nós lemos aqui, não tem como a gente negar que Yeshua de fato é o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, que é o sustentador de tudo, que é aquele que tudo que existe, existe nele, como disse o apóstolo Paulo, porque nele subsiste todas as coisas. Então, como que pode um ser criado, ou um ser que não é o próprio Eterno, ter tudo isso nele? Não faz sentido nenhum, né? Com base nessas informações, a gente então negar que Yeshua de fato é o próprio Eterno que se revelou nas páginas da palavra, nas páginas das Escrituras, começando desde Bereshit até o livro de Apocalipse. Então, irmão, Yeshua não pode ser de maneira nenhuma um ser criado, e muito menos uma outra pessoa distinta do Pai, que representa o Pai e que não é o Pai. Não, em manifestação ele não é o Pai, com certeza, né? Quando eu digo assim o Pai, eu falo ao Eterno, né? Porque na realidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo em si são manifestações distintas, tá bom? Mas o que eu quero dizer, para ficar mais claro e mais assertivo, não tem como, com base em vários textos que nós lemos, negar que Yeshua não seja o próprio Eterno. Pronto, já que o Eterno se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, e nessas manifestações, sim, há distinção e há hierarquia, tá? Nas emanações. Só que todas essas emanações são de uma única fonte, que é o Deus Todo-Poderoso. Então Yeshua não é uma segunda pessoa distinta, tá bom? E ele também não pode ser um ser criado, já que tudo foi criado por ele, para ele, e tudo que existe, existe nele. Então não tem como ele ser um ser criado para ter toda essa autoridade, todo esse poder, toda esta glória. Então não tem como ele ser um ser, como algumas pessoas dizem, um mero ser humano. Também ele não é uma outra pessoa que só representa o Eterno, como tem aí rabinos também defendendo. Ele é de fato uma emanação do próprio Deus Todo-Poderoso, do próprio Adonai.
Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe então a vida de vocês. Espero que esse vídeo seja bênção para a sua vida, tá bom? E que o Eterno te abençoe e até um próximo vídeo, permitindo o Eterno. Que Deus abençoe e fiquem na Shalom.